Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática. Continuando a falar um pouquinho sobre equação. Nós já começamos esse assunto, já ficamos por mais de 2 aulas e nós vamos continuar aprofundando então nas resoluções de uma equação do primeiro grau. Vamos relembrar um pouquinho. O que é uma equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau será uma equação quando ela tiver uma igualdade, certo? Então eu vou ter que ter uma igualdade, já vou explicar esse exemplo que eu coloquei para vocês. E eu vou ter uma variável. Essa variável vai ser normalmente, na matemática, nós utilizamos a letra x. E essa letra x vai nos representar um número, tudo bem? E eu coloquei um exemplo aqui bem simples e muito rotineiro. Quando eu estou num posto de combustível e eu vou lá abastecer, seja álcool, gasolina ou mesmo diesel. O que acontece? Eu consigo representar o valor que eu vou pagar como? Através de uma equação. Ou melhor dizendo, eu posso fazer uma função do primeiro grau, que daqui a pouquinho eu vou mostrar o nome dela para vocês, e eu defino assim quanto que eu vou pagar, de acordo com a quantidade de combustível que eu abastecer no meu carro. Então eu vou ter o valor a pagar em função de a quantidade, ou em função da quantidade de combustível que eu for colocar abastecer no meu carro. Quando eu falo em função de, em função da, eu estou então levando para o lado da função, que eu vou tratar com vocês daqui a pouquinho para explicar melhor. Mas vamos pensar nesse exemplo aqui do posto de gasolina. Imagina o seguinte, que hoje, vamos arredondar, o preço da gasolina custa R$7. Vou colocar aqui, ó, anotado aqui do ladinho. O preço da gasolina está em R$7. Júlio, como é que eu escrevo então esse preço da gasolina em função da quantidade de litros que eu vou abastecer? R$7 o litro, né? Na nossa cidade hoje está mais ou menos girando em torno de R$7 o litro da gasolina. O que a gente pode fazer? Eu posso então criar uma equação, uma função, e eu vou chamar essa função aqui de uma função linear, e vou explicar um pouquinho de função linear e função afim para vocês daqui a pouco. De forma que eu falo o seguinte, ó, o valor que eu vou pagar, V, é igual ao quê? O valor V será o valor do litro, que é R$7, vezes a quantidade de litros que eu abasteci. E essa quantidade de litros eu vou chamá-la de X. Então, o valor a ser pago é 7x. Observe, então, que se eu fui ao posto de gasolina e abasteci, por exemplo, 10 litros de gasolina, o que eu tenho? Eu tenho 7 vezes 10. 7 vezes 10 me daria um total de R$70 a ser pago. Então, essa função que eu coloquei aqui, valor a ser pago igual a 7 vezes a quantidade de litros que eu estou abastecendo, então é uma função que vem, ou que eu vou utilizar uma equação, ou seja, eu tenho uma igualdade. Relembre-se bem disso. Equação eu tenho uma igualdade. Na inequação eu tenho uma desigualdade. Ou seja, eu tenho um símbolo do maior, um símbolo do maior ou igual, menor ou até menor ou igual. Enfim, na equação será o único caso que eu vou ter uma igualdade. Tudo bem? Aqui eu trouxe mais exemplos para a gente tentar levar essa parte de equação. As pessoas têm muita dificuldade de trazer isso para o dia a dia. Então eu quero que fique muito claro para vocês como é que isso funciona no nosso dia a dia, aonde que eu vou aplicar esses conceitos que eu estou aprendendo aqui no nosso canal Arache Educa. Então olha aqui, ó, número de questões que eu acertei num teste com a nota que eu vou tirar. Então, por exemplo, você fez uma prova e essa prova tinha um valor de quanto? De 10 pontos. Eu tenho uma prova que tem um valor de 10 pontos, e desses 10 pontos, nessa prova eu tinha 5 questões. Então eu posso fazer uma função, ou seja, o valor da nota que você tira vai estar em função da quantidade de questões que você acerta. Ou melhor dizendo, também da quantidade de questões que você errou. Então aqui, a sua nota N, ela é igual ao quê? Júlio, você me disse que a prova tinha 10 pontos, que ela valia 10 pontos, e
eu tenho 5 questões e essas questões estão igualmente divididas, ou seja, cada questão tem o mesmo valor, o mesmo peso aqui. Então, se eu tenho 10 pontos dividido por 5 questões, eu tenho 2 pontos cada questão. Como eu estou com 2 pontos em cada questão, eu posso, então, escrever a função da nota que eu tirei em função das questões que eu acertei dessa forma. Nota é igual a 2 vezes x. Percebam, então, que 2 vezes x, então, por exemplo, se o aluno foi lá e acertou 3 questões, ele tirou 2 vezes 3, ele tirou 6 pontos. Júlio, meu aluno não acertou 3 questões, ele acertou uma questão. Nossa, coitado. Então a nota, a função permanece a mesma. 2x. Porém, agora eu vou substituir. Ele acertou apenas uma questão. 2 vezes 1, ele tirou 1 ponto. Então, o que me facilita utilizar função e equação no meu dia a dia? Me facilita que eu acho uma regra matemática para que eu encontre respectivos valores em função de algo que foi me dado, em função da quantidade de acerto, em função da litragem de combustível que eu abasteci meu carro, em função de diversas coisas, tá? Então vamos fazer mais esses 2 exemplos para a gente entender melhor isso. Quantidade de tela gasta para cercar um terreno determinado. Então vamos pensar no terreno, ó. Coloquei um terreno aqui. Esse aqui é o meu terreno, certo? Aqui o meu terreno mede x, ó. Aqui ele mede x. Aqui ele também mede x. Aqui agora na horizontal ele mede 2x. E na parte superior no horizontal ele também mede 2x. Eu falei assim, ó, quantidade de tela gasta para cercar. O cerco é esse comprimento todo aqui, o que cerca, ou seja, na matemática nós chamamos isso de perímetro da figura. Então é esse perímetro, é quanto que eu vou utilizar aqui, certo? Se eu sei, vou falar aqui então que esse perímetro P é igual ao quê? 2x mais x mais 2x mais x. O que vai me totalizar em 6x, Júlio? Parabéns! Nós conseguimos então achar a função do lado, ou seja, do comprimento do meu terreno, do perímetro do meu terreno, certo? Em função de x. Júlio, eu descobri que o x do meu terreno é 10. Muito bem, então a gente pode calcular esse perímetro P igual a 6 vezes x ou 6 vezes 10, que daria 60 metros de cerca que você teria que comprar. Percebam que é 60 metros linear. Eu sempre falo isso com meus alunos. E é muito importante a gente entender isso. Medida quando ela está linear, metro, centímetro, milímetro, decímetro, hectômetro, quilômetro, é em linha. É diferente de área, que é metro quadrado, centímetros quadrados, milímetros quadrados, quilômetros quadrados, que também é diferente de medida de volume, ou seja, unidade de volume, metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, tá? Então aqui eu estou falando de 70 metros, por exemplo, de cerca, de muro que você vai fazer para o seu terreno. Tudo bem? Número de pães que vou comprar com preço a pagar. Gente, vou contar um segredo para vocês. Aqui em Araxá, eu vou numa padaria que é muito bacana. Lá os lanches são incríveis. E eu fui lá esses dias e reparei que a senhorinha que é a dona lá, ela faz o seguinte. Ela tem o valor, ela não vende o pão por quilo, ela vende o pão num valor unitário, ou seja, por unidade. E quando ela vende esse pão por unidade, ela fez uma tabela. E eu achei incrível essa tabela. E aí eu vi lá. 60 centavos cada pão que ela vende. Então, se você quisesse 15 pães, ela colocava lá 15 pães. Quanto que dava? Na tabelinha dela estava lá R$9, por exemplo. Se você quisesse 10 pães, estava na tabelinha dela lá 10 na frente, R$6. 5 pães, estava na frente, R$3. O que ela fez? Vocês sabiam que, sem saber, ela foi e fez uma equação, ou seja, ela fez a função do preço do pão, do preço que o cliente dela vai pagar em função
da quantidade de pão que ele vai levar. Então, presta atenção. O preço P, vou chamar de preço P dessa senhora. Eu achei esse exemplo fantástico. Aconteceu coincidência que eu vim dar essa aula e aconteceu isso numa padaria que eu costumo frequentar e eu reparei isso. Então, eu sei que ela cobra 60 centavos por pão. Você pode colocar aqui, ó, 0,6 vezes X, que será a quantidade de pães. Então, você pode falar, Júlio, fui lá e comprei 15 pão dela. Como é que ficou, Júlio? Ficou, então, o preço P igual 0,6 vezes 15. 0,6 vezes 15 deu R$9. Você tem que pagar R$9. Está lá na tabelinha dela. Tudo bem? Muito legal, aplicação bem simples que a gente pode ver no nosso cotidiano. E aí, pessoal, eu já trago uma outra observação para vocês. O número 0,6 é um número decimal. Eu posso representar em forma de fração. Eu poderia colocar o quê, gente? Eu poderia colocar 6, certo? Sobre 10. Posso representar na sua forma fracionária também. Mas aqui eu deixei na forma decimal para mostrar para vocês, tá bom? Então a função f, e aqui eu coloquei uma função afim, vou falar um pouquinho dela. Esse r aqui, que está nos números reais. Nós já falamos um pouquinho desses conjuntos numéricos, mas se precisar, volta um pouquinho, dá uma lida no conteúdo no livro que você tem em casa para você relembrar o que são os números reais, tá? Chama-se função afim quando existem dois números reais, a e b, de que forma que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos números reais. Então, ele tem que estar nos números reais aqui, tá? Então, olha aqui, f de x igual a x mais b. Júlio, o exemplo que você me deu tá assim, ó, 2x, por exemplo. 2x quer dizer que o que multiplica o x é o a. Certo? Mas e o b, Júlio? Como não tem nada aqui, quer dizer que o b é zero. Por isso que ele não colocou. Existem casos que o b vai ser zero, e existem casos que o b não vai ser zero. Eu costumo dizer que quando o b é igual a zero, então eu tenho uma função linear, tá? É uma função que graficamente, nós vamos ver mais para frente, ela vai passar pela origem do nosso plano cartesiano. E quando eu tenho o valor de b diferente de zero, então eu tenho a minha função afim. A função linear nada mais é do que uma particularidade da função afim, ou seja, b igual a zero. Tudo bem? Pessoal, acho que a gente teoricamente precisava disso para entender um pouquinho melhor a função afim. Então agora a gente vai passar para fazer situações, problemas e tentar fixar esse conteúdo melhor. E olha o que aconteceu. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa, chamada de bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Olha para vocês verem. Isso aqui já vai me lembrar para a minha função afim. Um valor que é fixo e um valor que depende dos quilômetros que o taxista rodou. Ótimo. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros e que o preço da bandeirada é igual a 4,50 e o custo por quilômetro rodado é de R$ 2,75, determine. Letra A. Uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados para essa cidade. Então, presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, da letra A aqui, então, a fórmula eu vou colocar que o preço que a pessoa vai pagar é igual ao quê? Primeira coisa, eu tenho a minha parte que ela é variável, ou seja, o que eu posso variar nessa função? É os quilômetros que eu ando, ela não é fixa. Então, eu posso andar no táxi 2 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Então, essa é a minha parte variável. E cada quilômetro equivale a quanto? 2,75. Então, eu vou colocar assim, ó, 2,75 que multiplica x, certo? E eu também tenho uma parte fixa. Essa parte fixa é que todo mundo vai pagar. E essa parte fixa que está aqui, que é a bandeirada, custa R$ 4,50. Então, depois que eu vejo a parte variável, que é os quilômetros rodados, então eu acrescento, ou seja, eu vou somar a minha bandeirada que são R$ 4,50. Essa, então, é a minha fórmula matemática para determinar o preço que eu vou pagar. Então, eu consegui fazer letra A. A letra B fala o seguinte: quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado? Então, vamos fazer a letra B aqui. A letra B, observe que a pessoa tem essa função, né? 2,75 vezes
2,75 vezes x somado a 4,50. A pessoa andou 7 km. Então, o preço que eu vou pagar P é igual a 2,75 vezes 7, que é os 7 km que ela andou, acrescido de, ou seja, somado de 4,50, certo? Me ajuda aqui, 2,75 vezes 7. Vamos pensar. 2,75 vezes 2 deu 5,50. Vou multiplicar esse 5,50 por 3 para ser vezes 6. E aí deu 16,50. 16,50 mais 2,85 dá 18,50, 19,25, certo? 19,25 mais 4,50 dá R$ 23,75. Então, nessa corrida, a pessoa vai pagar R$ 23,75. Tudo bem? Pessoal, vamos para mais uma situação problema, tá? Então, eu tenho um dono de uma loja de moda e ele teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Bacana. Ele pretende vender cada peça desse biquíni por R$ 50. A partir de quantas peças vendidas ele passa a ter lucro? Então, presta atenção, vamos pensar no pior caso, que é ele empatar. Ele não ter lucro e não ter prejuízo. Quando ele empata, quando ele não tem lucro e não tem prejuízo, eu tenho uma igualdade, certo? E é isso que eu vou fazer. Então, o que ele pagou? Que são os R$ 950 que ele gastou. Ele quer fazer uma função que é em função do preço de cada biquíni, de cada modelo de biquíni, né? E ele vende cada peça de biquíni por R$ 50. 50 vezes x. 950 igual a 50x. Eu quero achar o valor de x nesse caso. O que eu tenho que fazer? Eu preciso isolar o meu x. E como que eu isolo o meu x? Passando 50 para o outro lado da igualdade. O 50 está multiplicando o meu x. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu faço a operação inversa. Muito bem. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão, Júlio. Isso aí. Então, eu vou fazer 950 dividido por 50. Cortei 0 com 0 e aí eu faço 95 dividido por 5. Se eu dividir 95 por 5, dá quanto? Vamos pensar? 20 dá, Júlio? Não, porque 20 vezes 5 já dá 100. Vamos pensar no 19? 19 vezes 5 dá 19, 38, 57, 76, 95. Então, para ele ficar no 0 a 0, ou seja, para ele não ter lucro, não ter prejuízo, ele precisa vender 19 peças. Mas a pergunta é, a partir de quantas peças vendidas ele passa a ter lucro? Então, é a partir da próxima peça, ou seja, da 20ª peça. Ele precisa vender pelo menos 20, que ele já vai começar a ter lucro. Tudo bem? Pessoal, então essa foi a nossa aula. Nós vamos continuar falando mais um pouquinho, vamos ver um pouco de gráficos da função afim e da equação, certo? Do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.